Oi, galera, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, então, continuando o nosso estudo de período composto. Para hoje, na nossa aula, a nossa intenção é aprofundar um pouco mais no período composto, tá? Vendo o quê? Vendo as diferenças semânticas e sintáticas entre algumas orações. Então, eu separei aqui para gente as orações subordinadas adverbiais causais e as coordenadas sindéticas explicativas, vamos ver a diferença entre as duas, por que entre as duas, e entre as coordenadas sindéticas adversativas e as adverbiais concessivas. Então vamos a elas. Mas antes de entrar nelas, não, vamos fazer uma retomada rapidinho, só para ver se está muito claro, tá tudo claro para vocês. Bem, nós fazemos a classificação dos termos conforme a função que eles exercem dentro da oração, dentro do período, perdão, né? Então, nós estávamos vendo na nossa última aula as orações, tanto do período composto por coordenação, quanto do composto por subordinação. E nós vimos que é sempre necessário ver a relação entre elas. Não basta querer só decorar a conjunção. A gente precisa ver, então, qual a relação estabelecida ali de sentido entre essas orações para poder então classificá-las. Então, podemos observar que há uma função, né, das palavras dentro da oração. Não é só lá quando a gente analisa uma oração sozinha, que a gente vê as palavras lá dentro, sujeito, verbo, objeto, mas inclusive entre uma oração e outra tem toda uma relação, tem sentidos estabelecidos. Por isso, de acordo com os sentidos estabelecidos, com a função sintática desempenhada, elas são divididas nesses dois grupos, as coordenadas e as subordinadas. Bem, chamamos de coordenadas aquelas orações que, quando separamos, nós identificamos que as duas são independentes sintaticamente. Ou seja, se eu separar, eu percebo que eu consigo compreender, aí tem um lado semântico também, né? Eu consigo compreender cada uma sem que haja uma dependência da outra. Ok? Até aqui? E cada uma delas vai apresentar seus termos, por isso que é sintaticamente independente. Então, cada uma vai ter sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, predicativo, ok? Já no caso das subordinadas, é o oposto. Tem sempre uma relação de dependência entre elas, que a gente chama de uma dependência sintática, né? A oração subordinada, ela exerce sempre uma função sintática da oração principal, de algum termo que esteja faltando à oração principal. Lembraram bem disso? Tá. Por que eu fiz toda essa retomada? Porque a gente vai falar justamente sobre orações coordenadas e dentro do grupo das subordinadas, que esqueci de lembrar, que a gente tem a subordinada substantiva, adverbial e adjetiva. Dentro desse grupo, as adverbiais possuem algumas semelhanças com as coordenadas. Por quê? Porque a oração subordinada adverbial, ela funciona como um adjunto adverbial. Vamos lembrar o que é o adjunto adverbial? Adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Ou seja, se eu retiro o adjunto adverbial, eu consigo compreender a oração. E aí, ou seja, sintaticamente, ele não faz falta. Então, quando você pensa a oração coordenada é aquela que eu entendo as duas, e você se depara com uma adverbial, você fala, poxa, mas eu também entendo a oração principal sem a subordinada adverbial, porque ela age como um adjunto adverbial. Aí você vai falar, qual a importância disso, então? É importante porque é o adjunto adverbial e será a oração subordinada adverbial que vai mudar muitas vezes o sentido das orações. E as orações subordinadas adverbiais estão na nossa vida o tempo inteiro. O tempo todo nós fazemos uso delas, claro, involuntariamente, inconscientemente. Né? Você não para pensar, nossa, agora eu vou responder a pergunta da minha mãe criando uma oração subordinada adverbial. Ó, a minha mãe perguntou para mim se eu já limpei o meu quarto. E aí eu vou responder isso dizendo, ah, mãe, eu limpei quando
você estava lavando louça. Aí você para e pensa, eu vou responder desse jeito, porque é uma oração subordinada adverbial. É óbvio que não, né? Mas o tempo todo a gente está usando. O tempo todo você usa o quando, enquanto, né? Ah, quando eu estava fora da quarentena, quando eu estava na escola e não podia ver meus amigos. Ó, a gente usa, né? O tempo todo. Quando voltar às aulas, né? Não só a temporal, que é o exemplo que eu estou dando agora, mas as outras também, né? A condicional. Se as aulas voltarem, eu prometo estudar bem, né? A gente usa as condicionais, enfim, usamos todas elas, tá bom? Mas, divagações da sua professora à parte, voltemos ao que nos interessa, que é comparar a adverbial com a coordenada. Espero que tenha entendido, então. Coordenada, ela é independente. A subordinada adverbial, de certa forma, ela completa uma oração principal que aparentemente não precisa de nada, tá? É só aparentemente. Porque, como eu disse, vai mudar todo o sentido, tá? Daqui a pouco eu vou colocar alguns exemplos para a gente ver melhor isso. Bem, outro detalhe, as orações coordenadas, se eu falar das aditivas, das conclusivas e das alternativas, fica fácil, eu não vou confundir com as adverbiais, porque as conjunções que marcam essas orações são muito claras, né? Na aditiva tem principalmente o e, que é da adição, conclusiva eu estou concluindo, um portanto, por isso, né? A alternativa eu estou alternando as coisas ali, tem um ou. Então, talvez vocês não se confundam. Agora, a adversativa e a coordenada explicativa a gente confunde, porque muitas vezes utilizam as mesmas conjunções. A oração coordenada explicativa, por exemplo, a conjunção mais usada é o porquê, as conjunções, o porquê e o pois. E quando você se depara com uma causal, também o porquê e o pois. Enquanto isso, nas adversativas, e elas têm uma semelhança com a subordinada adverbial concessiva. Por quê? A adverbial concessiva e a adversativa têm sentidos opostos. Então, vamos ver como diferenciá-las. Aqui, novamente, eu coloquei quadro das conjunções para vocês verem que eu não estou inventando nada, hein? Olha só. Aqui nas adversativas, além de ter sentido oposto, ó, tem o porém, o entretanto, que podem aparecer nas duas. Vai aparecer na adversativa, mas também pode aparecer lá na nossa amiga concessiva. Aqui, vamos lá, a explicativa, que está aqui embaixo. Olhem as conjunções. Que, porque e pois. Vou pegar essas aqui. São as que também vão aparecer lá nas causais. Quer ver? Tá duvidando de mim? Olha o quadro da última aula, vejamos. Olhem aqui comigo. Na causal, ó, porque, que, tá vendo, ó? O pois tá ali na frente, ó, o porquanto, tá vendo como eu não menti para vocês? E as concessivas aqui em cima, aqui o embora. Então, vamos ver o que muda de uma para outra, tá bom? Antes do que muda, eu falei dos exemplos, gente. Vamos aos exemplos. Uma tirinha do Garfield, fofo, gorducho, vamos lá. Eu como demais porque estou deprimido. Estou deprimido porque como demais. É um círculo vicioso que leva anos para ser aperfeiçoado. Vejam só que no primeiro quadrinho, nosso amigo Garfield usou o porquê. E aí você fica, agora, professora, ferrou. É causal? É concessiva? Não, concessiva não. Ih, troquei o nome, professora. É causal ou é explicativa? A gente vai ver já já. Aqui tem um outro exemplo, tá bom? Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção faça, não pode ser a gota d'água. Então, um trecho de uma letra do Chico Buarque. Aqui esse que também gera dúvida. Fala, e aí? Né? É causal ou é explicativa? Ó, o próximo exemplo. Do H. Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês.
Então, aqui, bem, desculpa, talvez vocês não tenham achado nada engraçado, vocês nunca acham engraçado as tirinhas que eu coloco, mas foi engraçado. Então, olha só. Aqui, tanto na fala do Agar quanto na fala do Garfield, apareceram por quê? Vejamos, então, como diferenciar. Então, vamos lá. Primeiro, começando pela subordinada adverbial causal. A relação semântica dela, ou seja, o sentido expresso por ela, é de causa. Ela vai anunciar a causa, ou seja, o motivo que provoca a ação que apareceu na oração principal. Então, voltemos à tirinha do Garfield. Eu como demais porque estou deprimido. Vejam, porque estou deprimido é a causa de eu comer demais, tá? Eu como demais é a nossa oração principal, ó. Eu como demais, essa é a oração principal. A mesma coisa aqui, ó. Estou deprimido, é a oração principal. Porque como demais é a causa de eu estar deprimido, tá? Ok até aqui? Tá. As conjunções eu já tinha mostrado para vocês ali no quadro, repeti aqui para vocês. Agora vamos à dica. Porque você pode olhar e falar, professora, para mim ali não é causa. Para mim ali ele está explicando por que ele come demais. Então, para mim é explicativa, não é causal. Mas vamos lá, por que na gramática a gente tem como causal? Quais as dicas para a gente conseguir diferenciar? Observem o seguinte, a causa, ela vai sempre indicar algo no presente ou no passado, pretérito. Então, os verbos sempre estarão no presente ou no pretérito, porque normalmente a coisa já aconteceu. Então, eu estou indicando o motivo, é isso que faz a subordinada adverbial causal, o motivo de algo que já foi, certo? Então, essa dica é muito legal. Então, olhando para essa dica, de novo você vê lá, estou, está no presente. Então, é por isso. Olha aqui a do H. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar. Também está no presente. Tá? Ou ainda, se for uma oração no passado, mesma coisa. Tá ok? Bem, e as explicativas. Gente, olha isso, eu coloquei causal aqui. Olha o erro de digitação, professora. Conjunções explicativas. E professora, viu? Tem que arrumar agora o PowerPoint para mandar para a gente, né? Senão, como é que a gente vai estudar desse jeito? Então, fora o erro da professora, vamos lá. Oração coordenada sindética explicativa. O nome já diz, né? A relação semântica dela qual é? De explicação. Então, ela explica, ou seja, ela justifica a ação presente na oração anterior a ela. Talvez isso soe muito parecido, você falar, para mim é a mesma coisa da causal, não faz isso com a minha vida, professora Débora. Então, vamos lá. Dica. Uma dica? Dica é mais legal, né? Dica é mais fácil. Então, vamos lá. A dica é que, enquanto na causal a gente tinha verbo no presente ou no pretérito, na explicativa nós teremos o verbo no futuro, sempre indicação de algo no futuro. E o verbo da primeira oração, lembram, na coordenada ela é chamada de assindética, vai ser um verbo que vai dar uma ordem, tá? Então, ele vai estar dando uma ordem. Quer ver isso aqui? Deixe meu coração em paz. Olha lá a música do Chico Buarque, que lindo. Deixe, tô dando uma ordem, verbo no imperativo. Lembra disso? Ordem. Então, tô dando uma ordem, deixe. Por quê? Porque aqui ele só usou o quê, né? Não usou o porquê. Que ele é um pote até aqui de mágoa. Então, aqui ele dá o motivo de você precisar deixar. Diante disso, o que a gente percebe? É uma hipótese, porque você não tem certeza se vai deixar ou não. É diferente da causa, porque a causa já aconteceu. Então, eu estou dando o motivo porque a coisa já foi ou está acontecendo. Aqui não. Aqui vai acontecer. Como é futuro, pode ser que não aconteça, tá bom? Então, essa é uma dica muito legal. Tem uma outra dica que eu não coloquei aqui, mas vai aparecer para as outras orações e também serve. Vou voltar o slide novamente, por exemplo. Na causal, a gente consegue mudar de lugar, porque é típico da oração adverbial. A oração subordinada adverbial não é um adjunto adverbial? Então, adjunto adverbial pode aparecer onde? Pode aparecer no começo da oração, no meio, no final. É a mesma coisa aqui.
Então, as orações subordinadas adverbiais podem vir antes das principais. Já as coordenadas, não. As coordenadas sempre tem que vir depois, né? A sindética, que tem a conjunção, vem depois da sindética. Ela não vem antes. Então, aqui eu poderia dizer, porque estou deprimido, como demais. Viram? Dá sentido. Enfim, agora, talvez vocês estejam assistindo essa minha aula, não sei a que horário, e estejam como garotinho aí, né? Pensando, preguiçosos. Então, vamos lá. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então, bem engraçadinho, né? Vamos lá. Então, aí, o que aconteceu? Houve um sentido oposto, que a gente observa o mas. Talvez alguns de vocês bem espertinhos falem, ah, eu lembro que tem vírgula separando a coordenada adversativa, eu lembro que tem o mas, que é uma conjunção coordenada adversativa, e não vou confundir lá com a subordinada. Mas, se você só olhar e falar, ah, tem sentido oposto, você pode confundir. Então, vamos ver isso? As adversativas e as... Gente, eu não acredito. Olha, outro erro. Coloquei adverbial causal. Gente, eu tô louca. Eu tô louca. Será que isso é quarentena, gente? Aqui tem que vir concessiva. Tá bom? Eu prometo que eu vou arrumar e mando o PowerPoint para vocês certinho. E aqui embaixo tá certinho, né? Tô doida. Eu tô doida, me perdoem. Vamos lá. As conjunções adversativas e as concessivas, então, têm a função de ligar e ligar ideias contrárias. Por isso que a gente confunde as orações em que elas aparecem, tá? Então, vamos tirar de uma vez por todas as dúvidas. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Pensa na dica que eu acabei de dar. As coordenadas, as orações coordenadas, eu não consigo mudar de lugar. Ela sempre vem depois da oração coordenada assindética, da que não tem conjunção, ó. Ele é inteligente, mas é preguiçoso, então sempre vem depois. Já adverbial pode vir antes. Então essa é uma dica muito legal que eu coloquei aqui no final, tá? Para vocês, ó. Você pode inverter. Deu para inverter, você mata a pau, tá? Isso é uma dica bem bacana. E lembrando que, no caso da adversativa, o argumento mais forte é aquele que acompanha a conjunção. Então, o argumento mais forte é aquele da ideia seguinte que tem a conjunção, não o anterior, tá? Então, isso é bacana de perceber. Já na concessiva, vai indicar uma concessão, ou seja, é a ideia contrária? É a ideia contrária sim, mas que eu posso abrir mão de alguma coisa. Então, é uma contradição ali, mas pode, né, abrir mão. Ó, vou lhe dar mais uma chance, embora ele não mereça, tá? E aí a ideia da inversão é a principal aqui, principal dica, para você não confundir. Porque, ó, tenta trocar, perdão, aqui, ó, mas é preguiçoso, ele é inteligente? Não tem sentido. Agora, inverte a outra. Embora ele não mereça, vou lhe dar mais uma chance. A gente consegue fazer a inversão, certo? Então, espero que eu tenha ajudado a não confundir mais essas orações e até as próximas.